O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente. Os discípulos estavam espantados, e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de 3 dias ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber e sereis batizados com o batismo com que vou ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem, e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, aqui reunidos na nossa catedral, também aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, nós estamos celebrando hoje a memória de São Filipe Neri. São Filipe viveu no finalzinho do século XV, começo do século XVI, e ele foi sacerdote que viveu na cidade de Roma. Naquela época, a cidade de Roma estava mergulhada em bastante coisas contrárias à fé. Muitos vícios, muita devassidão, muita distância dos planos de Deus e dos projetos de Deus. São Filipe chegou em Roma, ainda leigo, e começou um apostolado de evangelização, começou um apostolado de catequese, ainda como leigo, e depois de um tempo, quando foi ordenado sacerdote, ele se dedicou totalmente à evangelização, ao atendimento daquele povo, atendendo às confissões, orientando e direcionando. E São Filipe fez um trabalho tão bonito e tão frutuoso em Roma, que ele é conhecido como o apóstolo de Roma. Veja, depois de São Pedro e São Paulo darem a vida por Cristo nosso Senhor, marcando aquela cidade como a sede da igreja, hoje a sede da igreja é Roma, né? Nós somos a igreja católica, apostólica, romana, porque a sede é em Roma. Depois de 16 séculos, Deus enviou um outro sinal de Deus também, para que pudessem ver na vida de São Filipe, no serviço de São Filipe, né, na servidão, naquele que se colocou a serviço da evangelização, ver nele a presença de Deus, ver nele o esplendor da glória de Deus.
Nós vimos hoje o Evangelho quando os dois apóstolos, Tiago e João, dois grandes apóstolos. João foi aquele que esteve ao lado de Jesus, foi aquele que acompanhou Jesus até a cruz, o grande apóstolo do amor. João é um grande apóstolo e Tiago também é um grande apóstolo, um daqueles que Jesus chamava quando queria um pouco mais de intimidade. Em várias situações Jesus estava sozinho com Pedro, Tiago e João, né? Quando foi para o Monte Tabor, se transfigurou e algumas outras situações. Então são grandes apóstolos, mas nesse evangelho de hoje eles se aproximam de Jesus e pedem para Jesus para que se sentem um à direita e o outro à esquerda na glória. E Jesus começa a dizer primeiro que a glória dele seria uma glória que talvez para nós não seria visto dessa forma. Qual é a glória de Jesus? É a cruz. A glória para Jesus é a cruz. Ele quase que fala, vocês não sabem o que estão pedindo, né? De fato, tinha um à direita e outro à esquerda de Jesus na cruz. Mas como Jesus disse, isso foi concedido a quem estava previsto pelo Pai. Mas a ideia é que eles queriam ultrapassar uma etapa. Jesus estava falando que ia para Jerusalém, que ia sofrer, que ia morrer e que ressuscitaria depois de 3 dias. Jesus passou aqui o plano completo para eles. Olha, nós vamos chegar em Jerusalém, eu vou sofrer, vou morrer e depois de 3 dias eu ressuscitarei. Eles não entendiam bem o que Jesus queria dizer. E esses apóstolos queriam pular essa etapa. Não, vamos pular essa parte do sofrimento e vamos direto para a parte que a gente recebe as recompensas. Vamos pular essa etapa de cruz, de rejeição e vamos logo para o trono. E Jesus, não tem como acontecer isso. Não dá para nós pularmos as etapas da vida. Não dá para nós pularmos direto para a parte que nós já aprendemos a lição, sem antes passarmos pela lição. Não dá para nós chegarmos antes à glória do céu, sem antes passarmos por este mundo, por esta vida, e passarmos bem, fazendo bem, servindo. Os outros ficaram bravos quando viram o que Tiago e João tinham pedido, e foram lá ficar bravos com eles. Olha, que história é essa de vocês quererem passar na nossa frente? Jesus chama os 12 e diz, os chefes do mundo tiranizam. As pessoas poderosas desse mundo, elas oprimem aqueles que estão sob os seus cuidados. Mas com vocês não pode ser assim. Com vocês a lógica é inversa. Quem tem mais autoridade deve servir mais. Quem tem mais autoridade deve servir mais. No mundo nós encontramos pessoas que se arrogam os seus títulos, né? Tem gente que diz assim, né? Você sabe com quem está falando? Você sabe com quem você está falando? Tem gente que não admite ser barrado numa portaria, por exemplo. Você sabe com quem você está falando? Eu sou o Dr. XYZ. Para Jesus, isso não vale nada. Para Jesus isso não vale nada. O mais engraçado é quando essas pessoas querem fazer isso dentro da igreja. Aí colocam um jalequinho de alguma coisa, um ministro ou qualquer coisa que seja. Nossa, se acha o maioral. Não, porque lá fora eu sou o doutor XYZ. Aí você tem que dizer, aqui dentro da sacristia, ou você está para servir, ou pode pegar as coisas e voltar para os seus títulos. Jesus não quer títulos. Jesus não precisa de títulos. Jesus precisa de servos. 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 Entre nós que estamos aqui, não tem ninguém mais importante que o outro. Quando nós sentamos no banco desta igreja, nós temos um único título: filhos de Deus. Filhos de Deus, filhos amados por Deus. E pronto. E pronto. Filhos amados por Deus. Que nós nunca façamos das coisas santas lugar de nos acharmos melhor que os outros.
Nunca façamos das coisas santas ocasiões para nos acharmos melhor que os outros. Que nunca escutemos na igreja, nas sacristias da igreja: você sabe com quem está falando? Se algum dia alguém perguntar isso para mim, vai escutar uma bela resposta: eu estou falando com um batizado, filho de Deus, e pronto. O que você é da porta para fora da igreja não faz diferença nenhuma aqui dentro. Que nós saibamos que o Cristo Jesus conhece os corações e não o diploma na parede do nosso escritório. E que esse coração deve estar com o sentimento de que estou à disposição para fazer a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.